Nova fase da Lava Jato mira a lavagem de dinheiro em banco. 3 executivos foram presos. Agentes da Polícia Federal cumpriram mandados em 3 estados. Maioria do Supremo entende que cabe estender para deputados estaduais imunidade de prisão já prevista para deputados federais e senadores. Diante do empate em 5-5, o ministro Dias Toffoli, como presidente do Supremo Tribunal Federal, ajustou o voto. TRF2 analisa hoje se ex-presidente Michel Temer e ex-ministro Moreira Franco devem voltar para a prisão. TSE mantém multa ao governador de São Paulo, João Dória, por conteúdo negativo em redes sociais e ao ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, por propaganda eleitoral irregular. Olá, boa tarde. Boa tarde. Fase número 61 da Lava Jato, de olho em lavagem de dinheiro em banco. Os agentes da Polícia Federal foram às ruas hoje bem cedo. 3 executivos foram presos e a repórter Evelyn Araújo tem as informações. Os 3 executivos são do Banco Paulista. Segundo o Ministério Público Federal, a instituição fraudou contratos com o objetivo de lavar 48 milhões de reais na empreiteira Odebrecht. Os funcionários agiam da seguinte forma: contratavam os serviços de empresas de fachada para justificar a movimentação de altos valores pelo banco. Agora, o MPF vai investigar outros repasses que podem ultrapassar 280 milhões de reais. Além das prisões, a Polícia Federal cumpriu 41 mandados de busca e apreensão em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. A primeira turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, analisa hoje se o ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro Moreira Franco e também o suposto operador do esquema, Coronel João Batista Lima, devem voltar para a prisão. Eles foram presos na Operação Descontaminação da Polícia Federal no dia 21 de março e soltos 4 dias depois. O TRF agora analisa tanto o pedido de soltura, que foi aceito pelo tribunal por meio de uma liminar, quanto o pedido do Ministério Público Federal para que eles sejam presos novamente. A investigação é sobre obras da usina nuclear de Angra 3 e o valor desviado estimado pode chegar a 1 bilhão e 800 milhões de reais. Os procuradores alegam que há risco dos envolvidos voltarem a cometer os crimes. E hoje teve sessão extraordinária no plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros entenderam, em decisão liminar, que cabe estender para deputados estaduais imunidade de prisão prevista na Carta Magna para deputados federais e senadores. Quem acompanhou a sessão e tem todos os detalhes agora ao vivo é o repórter Gabriel Safrey. Boa tarde, Gabriel. Oi, Galton, boa tarde para você, boa tarde a todos. Os pedidos de medida cautelar foram julgados em 3 ações diretas de inconstitucionalidade. Em discussão, saber se as Assembleias Legislativas podem analisar determinações judiciais que afastam ou então determinam a prisão de deputados estaduais. Bom, o julgamento começou em 2017 e estava em 5-4. Ou melhor, 4-4, e também tinha um voto do ministro Dias Toffoli que seguia uma outra corrente. Hoje, os ministros então concluíram esse julgamento. Houve um empate em 5-5 e então o ministro Dias Toffoli, que já havia votado, mas não na condição de presidente, reajustou o voto dele, né? Fez esse ajustamento na condição de presidente. Ele determinou então, decidiu que as Assembleias Legislativas podem sim fazer análise dessas determinações judiciais de afastamento e também de prisão dos parlamentares estaduais. O pedido da Associação dos Magistrados Brasileiros, portanto, foi negado. O mérito ainda não foi julgado. As informações completas vocês acompanham daqui a pouco na reportagem, ainda nessa edição. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriel. Você vai ver depois do intervalo, imunidade de prisão, deputados federais e senadores é estendida para deputados estaduais. Aquilo que eu entendo está na Constituição, que é a imunidade da prisão, a não ser em flagrante de crime inafiançável.
Por maioria de votos, os ministros do STF entenderam em decisão liminar que cabe estender para deputados estaduais imunidade de prisão prevista para deputados federais e senadores. A decisão veio com o voto de desempate do presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, que ajustou o voto proferido anteriormente. O julgamento dos pedidos de medidas cautelares foi iniciado e suspenso em 2017. 9 ministros haviam votado. 4 aceitaram a solicitação da Associação dos Magistrados Brasileiros para suspender as normas estaduais que obrigavam o encaminhamento das ordens judiciais de afastamento e prisão às casas legislativas. Outros 4 ministros votaram por manter a validade das normas estaduais. E o voto do ministro Dias Toffoli, que na época não era presidente da Corte, foi no sentido de que a prisão em flagrante era válida apenas para parlamentares federais. Hoje, o julgamento foi retomado com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele enfatizou a importância da atuação da Justiça no combate à corrupção e votou pela concessão das medidas cautelares. Acho que dentro dos limites e possibilidades semânticas da Constituição, o intérprete deve optar pelas soluções que permitam, da melhor forma possível, dentro do devido processo legal, enfrentar essas disfunções que acometeram a sociedade brasileira. O ministro Ricardo Lewandowski foi o último a votar. No entendimento dele, a determinação das constituições estaduais de que as assembleias legislativas devem analisar as ordens judiciais de afastamento e prisão é válida. E as prisões devem ocorrer somente em casos de flagrantes de crimes inafiançáveis, conforme determina a Constituição Federal. Se não se proteger o parlamentar eleito pelo povo, certo ou errado esteja este povo, nós caminharemos a passos acelerados para regimes autoritários e ditatoriais. Diante do empate em 5-5, o ministro Dias Toffoli, como presidente do Supremo Tribunal Federal, ajustou o voto. Eu me curvo àquilo que eu entendo estar na Constituição, que é a imunidade da prisão, a não ser em flagrante de crime inafiançável, e isso sendo possível de se estender aos parlamentares estaduais. Por maioria de votos, o pedido de medida cautelar da MB foi negado. E para comentar o julgamento dessa sessão extraordinária do Supremo, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Galton. Boa tarde, Rafaela. E boa tarde a você que acompanha a TV Justiça. Vamos explicar para quem assistiu agora há pouco essa sessão o que significa estender, então, essa imunidade de prisão aos deputados estaduais. Galton, a Constituição Federal, ela traz algumas garantias aos parlamentares. E essas garantias, elas existem para poder proteger os parlamentares de eventuais abusos, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Judiciário. Então, dentre as prerrogativas que são conferidas aos parlamentares, eles têm o direito, a partir do momento em que eles são diplomados, eles têm o direito eles adquirem o que se chama de imunidade prisional. E o que é essa imunidade prisional? O parlamentar não pode ser preso, exceto por prisão em flagrante, desde que seja um crime inafiançável. Então, a Constituição, ela traz esse texto de forma clara. E aí, nesse caso, a comunicação da prisão deve ser enviada para a respectiva Casa Legislativa, que deverá, num prazo de 24 horas, se manifestar sobre essa prisão. Então, pode acontecer, por exemplo, da Câmara ou do Senado entender que o parlamentar não deve permanecer preso. Então, existe essa garantia, essa prerrogativa prevista na Constituição Federal. O que aconteceu com as constituições do Rio Grande do Norte, do Mato Grosso e do Rio de Janeiro? Eles pegaram esse dispositivo previsto na Constituição Federal e reproduziram nas constituições estaduais. A Associação dos Magistrados Brasileiros ingressou, então, com 3 ações diretas de inconstitucionalidade, questionando essa possibilidade de suspensão, de análise da prisão por parte das assembleias legislativas no que diz respeito aos deputados estaduais e distritais. Então, a grande discussão girou em torno da possibilidade de se estender aquilo que está previsto na Constituição Federal para os congressistas no plano federal, aos parlamentares no plano estadual ou distrital, se for o caso de deputados distritais. Então, o que acabou
definido no julgamento e que prevaleceu, inclusive, com o voto do ministro Dias Toffoli, que apresentou aí o chamado voto de qualidade, previsto, inclusive, no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, porque nós tivemos, de certa forma, um empate, e foi esse voto dele que acabou dando esse desfecho, no sentido de indeferir a medida liminar. Então, o Gabriel até mencionou, a gente precisa lembrar que o Supremo analisou essa questão em caráter liminar e, por enquanto, as normas permanecem válidas. Então, indeferiu o pedido da Associação dos Magistrados Brasileiros, que queria a suspensão. Então, na medida em que indefere a suspensão, significa que as normas estão válidas por enquanto. Gisele, tivemos um outro caso também que começou a ser julgado, que é um recurso com repercussão geral reconhecida, que trata da suspensão de direitos políticos. Seria uma espécie de inelegibilidade? Por enquanto, como foi a indicação do relator, que nós temos um único voto até agora? Bom, esse caso, Rafaela, ele trata exatamente da questão da suspensão de direitos políticos como consequência da pena. Também é um assunto que está na Constituição Federal e direitos políticos, quando se fala em direitos políticos, a gente tem que lembrar dos artigos 14, 15 e 16 do texto constitucional. Então, é por meio dos direitos políticos que eu tenho o direito de votar e de ser votado. E é por meio desses direitos políticos que o cidadão consegue participar da sociedade e da vida pública. O que a Constituição Federal estabelece é que, com uma condenação transitada em julgado, esses direitos políticos podem ser suspensos. Só que a grande discussão que se tem aqui é se isso vale para qualquer tipo de pena ou se seria apenas para as penas de prisão em que há restrição à liberdade. Então, no recurso extraordinário específico, questiona a possibilidade de não suspensão dos direitos políticos quando se está diante de uma pena restritiva de direitos. O ministro Marco Aurélio entende que não deve ser uma consequência automática, que a suspensão dos direitos políticos só tem cabimento quando se está diante de uma pena que restringe a liberdade e que impeça a pessoa efetivamente de exercer livremente o seu direito político. Julgamento que deve ser retomado daqui a pouquinho, a partir das 2h da tarde, né, Gisele? Sim, a sessão, inclusive, logo mais inicia e será retomada com o chamamento deste recurso extraordinário para a finalização dos votos dos demais ministros. Obrigado, Gisele. Por nada. Confira agora a pauta de julgamentos da sessão plenária do STF, que começa daqui a pouquinho, às 2 da tarde. O tema que abre os processos da tarde desta quarta-feira é tributos e regime tributário, com o julgamento de embargos contra decisões em processos sobre a necessidade de lei complementar para definir a isenção tributária de entidades beneficentes. Direito administrativo é o segundo tema do dia, com 2 processos contra a lei que proíbe o uso de carros particulares em aplicativos de transporte remunerado individual de pessoas em Fortaleza. No tema precatórios, sequência de embargos de declaração em recurso extraordinário, em que se discute a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Fecha a pauta o tema servidor público, começando com o referendo submetido ao plenário em decisão sobre ação direta de inconstitucionalidade, suspendendo a eficácia de normas estaduais sobre incorporação de vencimentos para servidores de Santa Catarina. Questão de ordem e mandado de segurança contra a nomeação de servidor público do presidente da Câmara dos Deputados é o último processo do dia. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Os ministros da segunda turma do Supremo decidiram nesta terça-feira que empresário condenado na Operação Híbris pode ter acesso a arquivos originais de interceptações telefônicas. A turma também analisou pedidos de extradição. Um dos pedidos foi do governo de Israel. Meir Daniel é acusado de crimes sexuais e agressões contra 7 filhos, lesão corporal e suborno de testemunhas. Por unanimidade, a segunda turma concedeu a extradição. O governo israelense deve diminuir da pena o tempo em que ele ficou preso no Brasil. Já no caso envolvendo uma chinesa, os ministros negaram o pedido. Consideraram que na China ela poderia ser condenada a penas severas, como prisão perpétua e pena de morte. O Supremo Tribunal Federal não deve deferir o pedido de extradição se o ordenamento jurídico do Estado requerente não se revelar capaz de assegurar aos réus em juízo criminal a garantia plena de um julgamento imparcial, de um julgamento justo, de um julgamento regular, de um julgamento
independente. Também nessa terça foi concluído na segunda turma o julgamento que discutia se importação de arma de pressão configura contrabando ou descaminho. A maioria entendeu que o uso deste tipo de arma depende de autorização prévia, por ser produto controlado pelo Exército. O caso é de um homem que entrou no Brasil com uma arma de ar comprimido e que custava R$ 185. Quando há destruição de armas, eu verifiquei que muitas das que foram destruídas é exatamente porque elas são tão idênticas ou tão parecidas com aquelas verdadeiras que foi o motivo que levou a esta necessidade de ter um controle para que se soubesse quantos desses aparelhos nós temos, desses instrumentos nós temos no Brasil. Em outro julgamento, por maioria, os ministros permitiram que o empresário Roberto Cosme, mais conhecido como Superman Pancadão, pode acessar os arquivos originais de interceptações telefônicas. Ele foi condenado na Operação Híbris da Polícia Federal, deflagrada em 2015. O empresário responde por lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e organização criminosa. Verifico que a defesa pretende obter acesso ao material das interceptações, tal como enviados pela empresa fabricante dos aparelhos telefônicos, na sua originalidade, com o intuito de aferir eventual manipulação e afastar a alegada controvérsia quanto à confiabilidade da prova. Contudo, destaco que os arquivos eram editáveis pelas autoridades investigativas. E essa é a questão problemática aqui analisada. Sobre a decisão de negar a extradição de uma cidadã chinesa, a segunda turma também estendeu a determinação ao marido dela. E no próximo bloco, o CNJ apresenta relatório que aponta as conexões entre a Agenda 2030 da ONU e a Justiça Brasileira. A conselheira do CNJ apresentou os dados levantados nos últimos 6 meses, quando foi instituído o grupo de trabalho para compilar as informações. E na sessão plenária de ontem à noite, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a alteração do nome do Partido da República e manteve multa aplicada pelo TRE de São Paulo ao governador do estado, João Dória. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral aprovaram a alteração do nome do Partido da República, criado em 2006, para Partido Liberal. A mudança foi determinada em convenção partidária e teve parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Além disso, o partido vai ter que adequar o estatuto a uma resolução do TSE, que trata da destinação de recursos do fundo partidário e de bens adquiridos com verbas do fundo em caso de extinção da legenda. A PGE aponta no bem elaborado parecer, lançado à Folha 801, a necessidade de revisão do artigo 50 do estatuto, embora este não tenha sido objeto de deliberação na 11ª Convenção Nacional do Partido. Colhe-se igualmente do opinativo ministerial a imprescindibilidade da observância dos parâmetros da nossa resolução no que diz respeito à eventual destinação de patrimônio. No julgamento das listas, o TSE manteve multa de R$ 26 mil aplicada pelo TRE de São Paulo ao governador do estado, João Dória. Ele foi condenado pelo Tribunal Regional por realizar propaganda paga na internet durante a campanha eleitoral do ano passado. A multa de R$ 5 mil aplicada ao ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, também foi mantida pelo plenário. Ele foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral Goiano por promover propaganda eleitoral em outdoor, o que é proibido pela legislação eleitoral. Os ministros anularam multa de R$ 5 mil aplicada a Dayana Rodrigues Moreira dos Santos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. O TRE considerou que Dayana fez propaganda eleitoral antecipada em um grupo de WhatsApp para um político que posteriormente foi candidato à prefeitura da cidade de Itabaianinha. Mas o plenário entendeu que a conduta de Dayana não configurou propaganda antecipada. Na sessão administrativa, o plenário homologou o resultado do plebiscito que alterou o nome da cidade de Fortaleza do Tabocão, no Tocantins. Após a votação, o município vai passar a se chamar apenas Tabocão.
Do total de eleitores aptos a votar, quase 80% compareceram à consulta. Deve ser homologado o resultado definitivo do plebiscito realizado em 7 de 10 de 2018, no município de Fortaleza do Tabocão, em que foi aprovada a alteração do topônimo da cidade para Tabocão, visto que cumpridas as exigências legais. Superior Tribunal de Justiça reafirma entendimento de que o Ministério Público tem legitimidade para exigir que plano de saúde cumpra cláusula de atendimento residencial. A quarta turma do STJ decidiu que o Ministério Público pode propor ação para exigir que a operadora de plano de saúde cumpra a cláusula de atendimento emergencial na residência dos contratantes. Para os ministros, se trata da proteção do direito fundamental à saúde, com direta relevância social. No caso analisado, o Ministério Público da Bahia propôs a ação com base em representação formulada por paciente que alegou que o plano de saúde negou a realização do atendimento de emergência em casa. A justificativa foi de que as equipes médicas estavam sendo assaltadas na região. De acordo com o MP da Bahia, já havia outras reclamações contra a empresa e o descumprimento contratual era prática comum, o que justificaria a atuação do MP. Mas as duas primeiras instâncias consideraram que o Ministério Público não tem legitimidade para propor a ação. O relator do recurso no STJ, ministro Antônio Carlos Ferreira, explicou que, nesse caso, a atuação do Ministério Público vai promover a defesa de todos os consumidores do serviço médico. Para o ministro, se trata de direitos individuais indisponíveis em um processo em que se busca proteção da saúde, o que interessa toda a população. Com o reconhecimento da legitimidade do MP, o processo vai ser remetido ao juízo de primeiro grau para prosseguimento da ação civil pública. O desembargador federal Rubens de Mendonça Canuto Neto, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e a juíza federal Candice Lavocá Galvão Jobim, da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Goiás, foram escolhidos pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça para compor o Conselho Nacional de Justiça. Candice teve 21 votos entre os 31 ministros que participaram da escolha e o desembargador recebeu 26 votos entre 31 votantes. Para o Conselho Nacional do Ministério Público, o Pleno do STJ escolheu o juiz Luciano Nunes Maia Freire, com 28 votos entre 30 ministros que participaram da escolha. O relatório que aponta as conexões entre a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas e as diretrizes da Justiça Brasileira foi apresentado no CNJ. A iniciativa tem como objetivo proporcionar uma justiça mais transparente e acessível a todos. A conselheira do CNJ, Maria Tereza Oile, responsável pela coordenação do Comitê Interinstitucional destinado a realizar estudos e apresentar proposta para integrar metas do Poder Judiciário com os indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, apresentou os dados levantados nos últimos 6 meses, quando foi instituído o grupo de trabalho para compilar as informações. Segundo a conselheira, foi criado um portal para que todos tenham acesso aos trabalhos do Poder Judiciário. Esse portal tem, então, o nome Portal CNJ Agenda 2030, Comitê Interinstitucional, e todas as apresentações que foram feitas pelos convidados externos, que já trabalham com a agenda há muito tempo, estão disponibilizadas no portal. O portal tem, portanto, a sua estrutura, né, já disponível na internet, já publicada na internet. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, destacou a importância da Agenda 2030 da ONU, que busca colocar em prática os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tratam, por exemplo, da paz, justiça e instituições eficientes. Atitudes como esta do Conselho Nacional de Justiça oferecem parâmetros que podem influenciar políticas públicas de erradicação da pobreza, de preservação ambiental, de redução de desigualdades regionais, de equidade de gênero, além de contribuir para fortalecer as instituições e evitar a judicialização de questões. Durante o evento, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Dias Toffoli, reforçou que o Comitê Interinstitucional desenvolveu um excelente trabalho nos indicadores da prestação jurisdicional e, na ocasião, divulgou a criação do Laboratório de Inovação e Inteligência para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no CNJ.
Ao laboratório competirá apresentar à presidência do CNJ plano de ação para a implementação da Agenda 2030 no Poder Judiciário, em conjunto com a Secretaria Especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica, e temos, como já foi apresentado, um projeto de lei também para institucionalizar isso, seja no âmbito do CNJ, seja do CNMP, no âmbito de um departamento. Além disso, poderá propor ao CNJ as estratégias, ações e programas para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com soluções conjuntas de melhoria da gestão pública, bem como identificar e sistematizar boas práticas e iniciativas que colaborem para a plena consecução desses objetivos. E o Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Obrigado pela companhia e uma boa tarde para você. E lembrando que daqui a pouco, às 14h, tem mais uma sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal, transmitida pela TV Justiça. Uma boa tarde para você, até amanhã.